Um prazer estar aqui falando com vocês. Acho que essa deve ser já uma terceira, quarta aí capacitação que eu tenho dado sobre o tema para as organizações de catadores e catadores de material reciclável. E para mim é uma honra estar aqui diante de vocês, né, que são os grandes protagonistas aí dessa economia circular que tanto se fala, né, a nível nacional e internacional, né? Então vou aqui compartilhar um pouco do meu conhecimento, mas sabendo que a gente tem até muito mais a aprender com vocês do que o contrário, né? Mas aqui na minha parte humilde que me cabe, é falar sobre legislação e trabalho digno para catadores e catadores, a gente vai trocar uma ideia, e aí no final a gente abre, como a Nath falou, para um espaço de debate, enfim, perguntas, dúvidas, questões, tá bom? A ideia é que seja também uma conversa mesmo, tá? Então, a ideia é a gente passar pela legislação federal e estadual sobre logística reversa e resíduos sólidos no Brasil, tendo como foco ali, né, como enfoque, trabalho digno para catadores e catadores de material reciclável, né, o protagonismo dos catadores, a centralidade que os catadores ocupam na legislação desde 2010, com a política nacional, e depois a gente vai falar sobre duas notas técnicas aí, principalmente a nota técnica que a Nath comentou, que é do Ministério Público do Trabalho e da Defensoria Pública da União, tá? Aí depois também uma nova nota técnica que saiu bem recentemente do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, que eu acho que vai ser bem bacana também a gente falar um pouquinho sobre ela. E depois a gente vai disponibilizar tudo para vocês baixarem, estudarem, enfim. Então, vamos lá, legislação federal. Eu trouxe aqui uma linha do tempo para a gente entender quais são os marcos legais da gestão de resíduos, da logística reversa e de políticas públicas para os catadores no Brasil, começando pela Política Nacional de Resíduos Sólidos em 2010, que é a nossa lei-mãe, né? É o marco legal da gestão de resíduos no Brasil, e é a primeira norma no Brasil, né, a reconhecer ali os catadores como parte não só integrante, mas central da cadeia de reciclagem, né, incentivando a criação e desenvolvimento de organizações, a sua participação nos programas de logística reversa, né, a sua contratação pelos municípios, a gente vai falar bastante disso aqui também, né, então é uma norma bastante relevante aí, quando a gente fala em gestão de resíduos em direito de catadores e catadores. Em 2015, a gente teve a assinatura do Acordo Setorial de Embalagens, né, que foi uma espécie de contrato ali realizado entre poder público, Ministério do Meio Ambiente e representantes da indústria, né? E esse acordo ele colocou como meta mínima de recuperação de embalagens 22%, de embalagens em geral, tá? Estou falando aqui das embalagens em geral. E esse acordo também previu, né, ações de apoio à cooperativa, de implementação de pontos de entrega voluntária, enfim, inclusão socioprodutiva, e ele vigorou aí até 2024, né? A gente vai conversar um pouquinho mais sobre metas, mas ele foi um acordo que durou aí quase 10 anos de aplicação, né? Então, a gente observou essa meta mínima de 22% por bastante tempo, e agora a gente está observando a meta mínima do Planares, né? Eu vou falar já já também. Em 2021, a gente teve a publicação da Lei de Incentivo à Reciclagem, né? Que estabelece incentivos fiscais e benefícios aos projetos que estimulem a cadeia e a inclusão socioprodutiva de catadores, que ficou aí mais ou menos 3 anos até que fosse regulamentada e, de fato, operacionalizada, né? A lei de licitações, né, em 2021, a nova lei de licitações, que tem aí um artigo super importante, um dispositivo super importante que vocês precisam, devem, provavelmente já conhecem, né, mas de que né, o poder público, ele pode ter dispensa da licitação, né, para contratar organizações catadoras e catadores formadas por pessoas de baixa renda, para operar a coleta seletiva do município, tá? Em 2022, a gente teve a regulamentação da Política Nacional, com o Decreto Federal 10.936, né, uma nova regulamentação, ela tinha sido regulamentada em 2010 ainda, então veio uma nova regulamentação. O lançamento do Planares, que é o nosso Plano Nacional de Resíduos Sólidos, tá? Que apresenta aí um caminho estratégico para a gente alcançar os objetivos, né, e materializar a política nacional, né, traz para a gente várias diretrizes estratégias, metas, né, que eu vou trazer aqui algumas especificamente relacionadas ao trabalho de catadores e catadores de material reciclável.
A recriação, né, do programa Diogo de Santana para catadores, né, que promove os direitos humanos das catadoras e dos catadores, reforça seu protagonismo, né, e prevê aí melhorias nas condições de trabalho, financiamento público, inclusão, educação, enfim. A gente vai, né, eu estou falando agora mais pincelado, porque essa é só uma linha do tempo, mas a gente vai destrinchar um pouquinho mais cada norma que está aqui, tá? E o Decreto Federal 11.413, que é a regulamentação aí em âmbito nacional dos certificados de crédito de logística reversa, né, para quem talvez não saiba, né, só para a gente nivelar aqui, nós, como Pólen, né, somos uma entidade gestora estruturante de logística reversa, então nós somos os responsáveis, em essência, né, por emitir esses certificados a partir, então, de parcerias realizadas com operadores logísticos, em especial, né, pelo menos aqui para a Pólen, né, priorizando a participação de organizações de catadores e catadores nesse processo, tá? Em 2024, a gente teve aí 4 normas importantes. Uma delas fala sobre, né, uma delas regulamenta, na verdade são 2 normas, né, um decreto federal e uma portaria que regulamentam a lei de incentivo à reciclagem. Então, a partir da regulamentação dessa norma, é que a gente pode agora, de fato, acessar os benefícios fiscais que vêm a partir dessa lei, né, porque no direito a gente tem, muitas vezes, né, uma norma mãe, né, como a política nacional, enfim, que vai dar diretrizes, objetivos, né, direitos, e você precisa regulamentar essa norma para que ela de fato tenha eficácia, para que a gente possa aplicar essa norma, né? Então, agora a gente tem a regulamentação da Lei de Incentivo à Reciclagem, a gente tem também a Estratégia Nacional de Economia Circular, que a gente vai falar um pouquinho no final, tá? Que cria aí um ambiente normativo e institucional para a transição, né, desse modelo linear para um modelo circular de economia, e cria um órgão de governança também para elaborar um plano nacional que a gente também vai trazer um pouquinho. A portaria, e essas 2 portarias, né? Uma falando de nós, entidades gestoras, né? Então, estabelecendo ali alguns critérios para que a gente possa atuar dentro desse ecossistema, né? Então, não é qualquer pessoa que chega e diz que é a entidade gestora que vai poder, de fato, ser a entidade gestora, né? Então, se tem alguns critérios ali estabelecidos pelo Ministério. E essa portaria que também é super importante para vocês, acho que a mais de todas, inclusive, que estabelece os procedimentos para o cadastro e habilitação das cooperativas e associações no SINIR, no Sistema Nacional de Informações sobre Gestão de Resíduos Sólidos, tá? E a gente vai também falar sobre isso. Começando, então, com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, gente, como eu falei, a nossa lei-mãe, né, o nosso marco legal aí da gestão de resíduos no Brasil. Então, tudo que é publicado de norma, né, tudo que vem aí de decreto, de portaria, de deliberação normativa dentro dos estados, dentro dos municípios, qualquer plano municipal de resíduos sólidos, qualquer plano estadual de resíduos sólidos, qualquer documento, qualquer norma que verse sobre gestão de resíduos, ela precisa olhar para a Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá? Então, ela tem aí princípios, né, e macro-objetivos que, de fato, vão direcionar aí toda a aplicação de políticas públicas e elaboração de normas. Então, a gente tem como princípios, por exemplo, poluidor pagador e protetor recebedor. Eu não vou conseguir me ater muito aos slides, gente, porque é bastante conteúdo, e eu queria muito poder ficar mais com vocês na parte da nota técnica. Então, né, vou passar aqui, tentar passar um pouco rápido em algumas partes. No final, quem tiver uma dúvida mais específica pode trazer. Eu vou deixar também meu telefone, meu contato, e vocês podem ficar à vontade para conversar, tá? Para vir conversar comigo. Mas então, de princípios e objetivos, a gente tem o poluidor pagador e o protetor recebedor, né? Então, quem polui precisa pagar, precisa recompensar financeiramente pela poluição causada ao meio ambiente, e quem protege deve receber, né? No caso, os catadores e catadores de material reciclado. Né? Então, visão sistêmica, cooperação, né, gestão de resíduos, os resíduos eles têm uma lógica transversal, eles precisam ser tratados de forma integrada, porque ele passa por diversos elos da cadeia, né, as partes precisam cooperar, responsabilidade compartilhada, que a gente vai trazer daqui a pouquinho, resíduo como um bem de valor econômico e social, né, que gera renda, que gera trabalho, que tem valor, e que deve ser desviado, então, de aterros e lixões, principalmente. Direito à informação e controle social, né, as pessoas devem poder
participar da elaboração de planos de gestão de resíduos, enfim, e respeito às diversidades locais e regionais, porque a gente sabe que a gente está no país de dimensões continentais e, né, você tem uma gestão de resíduos que acontece em âmbito municipal e cada município, né, vai ter uma peculiaridade, então é preciso olhar para isso também. Instrumentos, né, para aplicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, os planos, né, os planos estratégicos, os planos nacionais, estaduais, municipais, sistemas de informação, coleta seletiva, a logística reversa, o monitoramento e fiscalização, né, das empresas, se estão cumprindo ou não a logística reversa, os grandes geradores, se estão ou não fazendo a separação adequada, se estão contratando catadores, a educação ambiental, né, incentivos, termos de compromisso, e os atores chaves aqui, né, de todo esse processo, que é a União, né, os estados, os municípios, os consórcios municipais, o setor empresarial, que são os financiadores do sistema, os catadores, né, as catadoras de material reciclável, e a comunidade, né, a sociedade, os consumidores que, em última análise, estão ali colocando, descartando essa embalagem para que ela seja reaproveitada ou não, dependendo da forma que for descartada, né. Então, o que eu queria trazer para vocês também, brevemente, sobre essa gestão integrada, sistêmica e transversal, né? Então, os resíduos, eles passeiam por diversas áreas de conhecimento, de atuação do poder público, né? Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela integra uma política maior, que é a Política Nacional de Meio Ambiente, ela se articula com a Política Nacional de Educação Ambiental e ela se articula também com a Política Federal de Saneamento Básico, né? Então, você precisa que essas políticas estejam articuladas, você precisa que todos esses atores estejam articulados e conversando entre si, para que a gente consiga, de fato, implementar sistemas efetivos, né? Sistemas que funcionem eficazes, na verdade, de gestão de resíduos, né? Então, a Política Nacional, inclusive, define a gestão integrada de resíduos sólidos como um conjunto de ações voltadas para a busca de soluções de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável, tá? Na prática, gestão integrada significa juntar esforços do poder público, empresas, sociedade e atores sociais para desviar resíduos de aterros e lixões e promover destinação adequada, tá? Gerando trabalho, renda e benefícios para o meio ambiente. Então, de fato, precisa estar todo mundo trabalhando junto. Eu trouxe aqui rapidinho esse esquema, né, que mostra para a gente de uma forma um pouco mais visual quem é que participa de todo esse sistema, né, sem prejuízo de outros atores, mas esses aqui eu vejo como os principais, né? Então, os catadores autônomos, os catadores organizados, as entidades gestoras que estão ali operacionalizando esse sistema de logística reversa, o setor empresarial que está financiando o sistema, as universidades que estão contribuindo principalmente, né, com a produção acadêmica, né, com a elaboração de pesquisas sobre, né, retornabilidade de materiais, de aproveitamento de materiais, a sociedade civil, que está ali, de fato, né, sendo responsável por pressionar o poder público, né, pedir por coleta seletiva, enfim, audiências públicas, etc. Intermediários, né, que são os comércios atacadistas de material reciclável que, bem ou mal, fazem parte aí desse ecossistema, e o poder público nos 3 níveis, né, e aqui eu trouxe alguns exemplos ali de secretarias que é importante a gente olhar quando a gente pensa numa gestão de resíduos integrada, sistêmica e transversal, né? Então, é a Secretaria de Meio Ambiente conversando com a Secretaria de Turismo, né, porque os turistas estão ali querendo descartar, descartando muitas vezes de forma inadequada aquele resíduo na areia, nas praias, né? Então, a Secretaria de Assistência Social, que está olhando, né, para programas afirmativos, que está olhando principalmente para catadores e catadores autônomos, que muitas vezes estão em situação de vulnerabilidade social, em situação de rua, né? A Secretaria de Economia Solidária, a Secretaria de Trabalho, de Educação, que vai pensar políticas de educação ambiental, né? Então, todo mundo, de fato, conversando para fazer a coisa acontecer. Né? E aí a logística reversa, né, que é definida pela política nacional como um instrumento de desenvolvimento econômico e social, que é caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos, meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos, né, para o seu reaproveitamento no ciclo produtivo, né, que é essencialmente o que vocês são responsáveis por fazer e fazem muito bem. A responsabilidade compartilhada, né, como eu falei aqui nos
nos slides anteriores, né, que se caracteriza também aí uma definição da própria política, né, como um conjunto de atribuições que são individualizadas, mas encadeadas, então elas precisam estar juntas, dos fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, então do setor empresarial, dos consumidores, né, que é quem está descartando a embalagem, e do poder público, né, dos titulares de serviço público, de forma, então, a minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos, né, gerados, então, e destinados de forma inadequada, e reduzir, então, os impactos causados tanto à saúde humana quanto à qualidade ambiental, tá? Aqui, vou passar muito rápido, porque vocês sabem disso até muito melhor do que a gente, então, só para ilustrar, né, aqui o resíduo, né, que sai aqui a partir do descarte do consumidor, que ele pode passar, aqui é simplificado, tá, gente? Claro que existem outras ramificações, mas de forma simplificada, né, esse resíduo, ele vai até os catadores individuais, vai até não, né, os catadores individuais catam esse resíduo, ou as prefeituras coletam, ou as empresas privadas coletam, organizações coletam, né, comércios atacadistas, que enviam, então, para a indústria recicladora com ou sem meios de cadeia aí no meio, tá? E aí a indústria recicladora, então, volta esse produto, né, idealmente, ali para as prateleiras do mercado, para que o consumidor consuma aquilo ali e descarte novamente. Essa ordem de prioridade aqui é muito importante, assim, eu acho que eu vou falar muito aqui sobre muitas coisas, e em algumas delas eu vou pedir, assim, para quando a gente for olhar para a gestão de resíduos, para olhar para a legislação, para a gente olhar para alguns pontos em especial, e esse, para mim, é um ponto muito importante da política nacional, que é essa ordem de prioridade, né? E que às vezes, a gente vê normas, ou políticas públicas, ou tentativas ali de elaboração de contratos, de concessão, que não olham, né, para essa ordem de prioridade. Então, a gente está aqui, tá falando aqui, né, que idealmente, primeiro, a gente não gera o resíduo, tá? Não podendo não gerar o resíduo, a gente reduz a quantidade de resíduo que a gente está produzindo. Não podendo reduzir, a gente reutiliza, né, os resíduos, de preferência, né, que sejam resíduos reutilizáveis. Não conseguindo, então, reutilizar, é que a gente fala da reciclagem, né, de resíduos sólidos. E não, então, sei lá atrás, lá depois, né, que você, de fato, constatar a inviabilidade técnica e financeira, né, da reciclagem, operacional da reciclagem, financeira não, mas operacional, aí você pode pensar, então, no tratamento energético desses resíduos, e, por fim, então, o resíduo como rejeito, que vai, de fato, para os aterros, né? Obrigada, Bia. Os benefícios, é claro, né? Menos impacto ao meio ambiente, geração de emprego, diminuição de custos da gestão municipal de resíduos, né? Então, acho que isso aqui é muito importante de olhar para essa ordem de prioridade, né? Quando a gente vê, às vezes, enfim, políticas públicas, eventuais normas ou atitudes ali do poder público ou de políticos, né, que não estejam condizentes com essa ordem de prioridade, tá? Aqui um dado breve, né? A gente tem hoje no Brasil 39% ainda dos resíduos indo para destinação inadequada, né? A gente tem aí mais ou menos 1.100 lixões operando no Brasil, tá? Com catadores trabalhando de forma irregular. Essas são algumas obrigações dos municípios na gestão de resíduos, e quando eu for falar da nota técnica, a gente também vai falar um pouco sobre isso aqui, porque a nota técnica, inclusive, é para falar sobre obrigações do poder público na gestão de resíduos em relação à promoção do trabalho digno e dos direitos humanos de catadores, né? Então, essas são algumas das obrigações dos municípios, algumas muitas, né? Ainda tem outro slide aqui, mas o que o município tem que fazer quando a gente pensa em gestão de resíduo sólido, né? Ele tem que garantir a sustentabilidade financeira, né, dessa gestão, então ele deve instituir uma taxa, uma tarifa de manejo de resíduos sólidos, que nem a gente paga pela água, que nem a gente paga pela energia elétrica, né? Então, idealmente, as pessoas precisam pagar né, pela gestão de resíduos, claro que observando ali, né, enfim, proporcionar, enfim, não vou nem entrar nessa discussão, porque é tanta coisa, se for entrando um por um, a gente vai lá na China. Então, né, instituição de taxa, tarifa de manejo de resíduos sólidos, o município precisa garantir a disposição final ambientalmente adequada e o encerramento humanizado de lixões, né, com reintegração ali das catadoras daquele lixão ao ambiente econômico e socioprodutivo, a implantação do sistema de coleta seletiva, a compostagem dos resíduos orgânicos, a prioridade na contratação remunerada das organizações, isso aqui não é favor, isso aqui é obrigação do município, a implantação de pontos de entrega voluntária, educação ambiental da população para o descarte adequado,
tá? Políticas públicas voltadas à melhoria das condições de trabalho de catadores, articulação com os agentes econômicos e sociais, né, para adotar medidas que viabilizem o retorno, então, desses resíduos ao ciclo produtivo, né? E a política nacional ela também incentiva que os municípios eles atuem de forma regionalizada, por meio de consórcios intermunicipais, né, que também vão ajudar aí a garantir a sustentabilidade financeira dessa gestão, tá? É, Chegando aí, então, no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que é esse grande plano estratégico, né, que a gente olha também quando a gente vai pensar em política pública e em novas normas aí de resíduos sólidos, que, enfim, também está aí como um direcionador do nosso olhar. O Planares é um documento gigante, tá? Então, claro que a gente não vai conseguir entrar aqui tudo que o Planares diz, mas eu trouxe aqui algumas metas que dizem respeito às catadoras e catadores de material reciclável, tá? Essas metas que estão aqui em cima são metas de recuperação das embalagens pelos sistemas de logística reversa operacionalizados por entidades gestoras, como a Pollen, né? Então, a gente tem uma meta começando em 30% em 2024, indo até 50% em 2040, tá? Com relação à inclusão socioprodutiva de catadores e catadores de material reciclável, a gente tem uma meta de promover a inclusão socioprodutiva, né, a inclusão social, desculpa, e a emancipação econômica dos catadores, e um indicador para que a gente, né, consiga essa meta é que até 2040 a gente tenha, é um sonho, né, gente, mas não custa sonhar, até 2040 que a gente tenha 95% dos municípios que utilizam serviços catadores com contratos formalizados, tá? E com remuneração justa e adequada. Desculpa, a gente está ficando meio gripado aqui, então, desculpa as fungadas às vezes. De algumas diretrizes, né? Estratégias, né? Para conseguir essas diretrizes. É, Promover mecanismos para formalização, capacitação, assistência técnica, né, para os catadores com atuação em lixões e aterros controlados, tá? Promoção da inclusão social e emancipação econômica, incentivar a capacitação para a formalização de catadores, né, de cooperativas, ações voltadas à emancipação econômica, geração de renda, articulação, né, estimular articulação em rede das organizações catadoras também, porque vocês também sabem isso aqui muito melhor do que eu, né? Mas em rede vocês acabam tendo mais poderio negocial ali com o comprador dos resíduos, mais poderio político ali frente ao poder público, né? Aos gestores públicos, fomentar a realização de projetos de unidades de triagem com participação de associações cooperativas e catadores, né? Então, inclusive, isso é um dever também dos municípios de implantar unidades de triagem mecanizada, mas com a participação de catadores e catadores, né? Não sem essa participação. Incentivar a celebração de contrato, né, entre associações cooperativas e os municípios, as indústrias de reciclagem. E aí, bom, para finalizar, isso aqui foi o que eu trouxe aqui do Planares, mas claro que Planares é um documento que merece aí um estudo detalhado, tá? É, Chegando no Decreto Federal 11.413, que é o decreto federal que, inclusive, norteia, né? Ele direciona a nossa atuação aqui como entidade gestora, né? Ele institui, então, os certificados de crédito de reciclagem em âmbito nacional. Então, entidades gestoras como a Pollen, elas vão olhar para esse decreto federal quando elas estão, de fato, ali operacionalizando o seu sistema de logística reversa. É, Essa emissão ela é voluntária, tá? O setor empresarial não é obrigado a emitir esses certificados de crédito, mas atualmente ele é um modelo compensatório amplamente utilizado por todo o setor empresarial para compensar as embalagens que estão sendo colocadas no mercado, tá? Então, só contextualizando, né? Quem é obrigado a emitir esse certificado, né? Quem é obrigado a adquirir esse certificado e comprovar a compensação das embalagens são as empresas que estão colocando essas embalagens no mercado, tá? Você tem aí alguns prazos para adequação ao manifesto de transporte de resíduos, que é 12 meses para as empresas, no caso os comércios atacadistas, e 24 meses para os catadores autônomos. Esse prazo ele foi prorrogado. Hoje a gente tem aí um prazo de até 14 de abril de 2026 para que as organizações catadores e catadores passem a operacionalizar o manifesto de transporte de resíduos, tá? A gente sabe que talvez não seja ainda tão factível, esperamos que sim, a gente pode conversar, mas isso é o que a gente tem em lei por enquanto, né? Isso sempre pode ser prorrogado.
As três modalidades de certificado de crédito, né? Vou passar rapidinho aqui também, mas a gente tem três modalidades de certificados de crédito, tá? Quando a gente fala de logística reversa, a gente tem o certificado que eu gosto de chamar didaticamente do certificado puro de crédito de logística reversa, né? Então, ele comprova a restituição da embalagem ao ciclo produtivo e ele vai se lastrear só numa nota fiscal, né? Então ele é um crédito mais simples mesmo, ele vai estar alicerçado, ele vai estar ancorado numa, de certa forma, uma mera troca comercial entre operador logístico como organizações catadores e entidade gestora, né? Então a entidade gestora paga e a organização envia a nota. E ponto final, né? Esse seria esse primeiro certificado de crédito. O segundo certificado de crédito é o certificado de estruturação e reciclagem de embalagens em geral, que é o certificado que entidades gestoras como a Pollen emitem, tá? Então, esse é um documento que, para além de uma troca comercial ali, de tô te dando a minha nota fiscal, você está me pagando, você tem alguns pressupostos ali, alguns critérios que a lei estabelece, né, que o decreto federal estabelece, para caracterizar aquele projeto de fato como estruturante, né? Então, a gente tem que cumprir uma série de requisitos aqui para que a gente possa se dizer estruturante, né? Então, esses requisitos, eles estão aqui no slide, né? Então, a gente tem que ter pelo menos metade da nossa meta de recuperação cumprida por meio de organizações catadores. A gente precisa de uma metodologia de implementação que preencha os requisitos mínimos previstos na norma. A gente precisa de projetos que criem, ampliem, melhorem a infraestrutura de triagem, de retorno dessas embalagens. A gente precisa transferir conhecimento para o corpo de profissionais técnicos do Ministério do Poder Público e executar também ações de educação ambiental, de comunicação para a sociedade, né, para estimular o descarte adequado. Tá? E o terceiro e último certificado de crédito que a gente tem no decreto federal é o certificado de crédito de massa futura, né, que ainda não é uma modalidade amplamente utilizada pelas entidades gestoras, ela é um pouco mais complexa, mas na minha visão ela é muito importante, assim, é um caminho muito importante a ser seguido, né, porque eu gosto de dizer que o série ele é estruturante e o crédito de massa futura ele é mais estrutural, ele é mais sistêmico, né? Então, a gente precisa apresentar um projeto para homologação do Ministério do Meio Ambiente, esse projeto ele precisa ter um estudo de viabilidade técnica e econômica, né? Você precisa indicar, então, projetar, né, a quantidade de embalagens que você vai conseguir recuperar a mais, né? Então, que vai gerar uma adicionalidade dessa massa, né? Indicar os recursos financeiros que vão ser utilizados, né? A gente tem que comprovar que a gente vai promover a mobilidade social por meio da inclusão socioprodutiva das catadoras e dos catadores de material reciclável, né? Então, esse documento ele é muito importante e ele né, ele permite, então, que a entidade gestora ela postergue o cumprimento da sua meta, né? Porque ela está prometendo, ó, eu estou prometendo aqui que eu vou gerar uma adicionalidade de massa de 200% na cadeia de reciclagem do município tal, ou do estado X, né? E aí, então, você consegue essa homologação pelo Ministério do Meio Ambiente e passa a emitir esse certificado, tá? Esses certificados, eles, né, são lastreados nessas notas fiscais, que podem ser emitidas por catadores individuais, né, via MEI, por cooperativas, outras formas de associação de catadores, pelos próprios titulares de serviço público, por consórcios públicos, por operadores públicos e privados de pontos de entrega voluntária. E quando essas notas fiscais forem emitidas por organizações catadores, né, elas também serão aceitas, né, quando elas forem comercializadas para comércios atacadistas meios de cadeia. Né? Então, quando a gente compra a nota fiscal de comércio atacadista, essa nota fiscal ela precisa estar sendo direcionada, né, essa venda precisa ser diretamente para a indústria recicladora. Quando a gente compra notas fiscais de vocês, organizações catadores, né, a lei permite que essa nota fiscal ela vá para o meio de cadeia, né, claro, a norma foi aí muito feliz nisso, porque essa é a realidade, né, a gente sabe que a maior parte das organizações catadores e catadores vende para o meio de cadeia ainda, e não diretamente para a indústria recicladora, tá? Aqui, né, alguns pontos que eu trouxe sobre como o Decreto Federal 11.413, ele traz né, no seu texto, uma série de prioridades para os catadores e para os catadores, né? Então, os certificados, né, a norma diz, independente de qual modalidade de certificado você escolha,
As notas, elas devem vir preferencialmente das organizações de catadores, tá? Como eu falei, os agentes intermediários, eles só são aceitos quando vendem direto para a indústria recicladora, então a gente jamais vai poder comprar uma nota de um comércio atacadista que vende para outro comércio atacadista, que vende para outro comércio atacadista, né? Os sistemas, né? Isso é muito importante também, né? O decreto federal diz isso. Os sistemas de logística reversa, eles devem comprovar que foram esgotadas todas as notas provenientes de organizações de catadores e catadores de matéria reciclável antes de serem usadas notas de outras elos da cadeia, né? Então, a gente precisa comprovar que, a gente esgotou aqui as notas que a gente poderia comprar das organizações, tá? Existe um limite aí, esses certificados, eles não podem ser destinados para recuperação energética, né? Como tinha... Isso era uma previsão do decreto anterior, do chamado Recicla Mais, que os catadores gostavam até de falar Recicla Menos, né, que era um decreto um pouco complicado ali, e ele permitia, então, que esses certificados eles fossem usados para resíduos destinados à recuperação energética, o que evidentemente não faz nenhum sentido e que enfraquece, né, naturalmente o trabalho das catadoras e dos catadores. Então, hoje existe essa proibição expressa na norma, e os projetos estruturantes, né, que para serem qualificados como estruturantes precisam aí obedecer a diversos critérios de inclusão ali das catadoras e dos catadores, tá? O Decreto Federal 11.414, que recria, né, um programa que tinha sido extinto na gestão anterior da União, né, que é o Programa Diogo de Santana Pró-Catadores e Pró-Catadores para Reciclagem Popular. Tá? Esse programa tem a finalidade, né, de integrar e de articular ações e projetos nos 3 níveis, né, da administração pública, então federal, estadual e municipal. E esses programas, eles estão voltados, essencialmente, aí, à promoção e à defesa dos direitos humanos das catadoras e dos catadores, né? Então, alguns meios possíveis para que isso aconteça, né, que é o fortalecimento das formas de organização popular, né, associações cooperativas, da melhoria das condições de trabalho, financiamento público, inclusão socioeconômica, expansão de coleta seletiva, Anemone, eu acho que ela é catadora, reutilização, reciclagem, logística reversa, educação ambiental, tá? Alguns conceitos trazidos pelo Decreto Federal 11.414, né, a coleta seletiva solidária, né, que é nada mais nada menos que uma coleta seletiva praticada, né, realizada por catadores e catadores de material reciclável, né, uma tecnologia social, né, por meio da qual os órgãos da administração pública, então, eles enviam os seus resíduos para as organizações de catadores e catadores por meio, né, de uma contratação de prestação de serviços remunerada, né, o pagamento pelos serviços ambientais, né, então, a remuneração às catadoras e aos catadores pela redução dos impactos ambientais e climáticos, né, gerados por meio do seu trabalho, com base naquele princípio que eu falei do protetor-recebedor. A reciclagem popular, que também é uma tecnologia social que engloba qualquer prática dentro da cadeia produtiva de reciclagem que seja realizada por catadores e catadores, tá? Então, esses são alguns termos aí importantes do Decreto Federal 11.414, e esses são os objetivos do decreto, né? Promover a capacitação, a formação, assessoramento técnico, profissionalização de catadoras, estimular a inclusão socioprodutiva, propor a criação e abertura de linhas de crédito especiais para apoiar a atuação de cooperativas, né? Promover o reconhecimento dos catadores como protagonistas no processo, né? Regularização dos imóveis e das áreas ocupadas pelas organizações, isso é super importante, né? A gente vê, infelizmente, muitas organizações que ainda estão numa situação irregular de ocupação de imóveis, né? E o município deve garantir, né, uma cessão de imóvel, né? A regularização desse imóvel, para que vocês possam atuar de maneira segura e regularizada, né? Incentivar o pagamento pelos serviços ambientais urbanos, sugerir ações voltadas à alfabetização, né? Digital das organizações de catadores e catadores, enfim, desenvolvimento da infraestrutura física, aquisição de equipamentos, maquinários, etc. E aí, como é que se dá a implementação desse programa, né? Você tem uma adesão voluntária dos entes federativos, quando eu digo aqui entes federativos, eu estou falando dos estados e dos municípios, né? Então, os estados podem, de maneira voluntária, né, se eles quiserem aderir ao programa, né? E os entes que aderirem ao programa, eles têm que apresentar para o governo federal um plano de ação que preveja ações como, por exemplo, principalmente, fechamento de lixões,
tá? E a inclusão socioeconômica de catadores e catadores, né? Então, ao aderir ao programa, esses entes eles estão se comprometendo, por exemplo, a promover o cadastramento de famílias de baixa renda no Cade Único, a conceder tratamento favorecido, diferenciado, simplificado na contratação pública de catadores. Isso já é norma, né? Mas, enfim, existe esse compromisso formal aqui. Instituir e manter comitês intersetoriais, né? Com uma composição que vai estar espelhada no comitê interministerial em âmbito federal, que eu vou trazer para vocês ali daqui a pouco, mas só para vocês verem, essa aqui é a adesão de 2 estados ao programa Procatador. A gente já tem outros, tá? Espírito Santo, Rio Grande do Norte, eu não sei de cabeça assim, quais outros estados aderiram ao Procatador. É importante que vocês, catadores e catadores, saibam se o estado, se o município de vocês aderiu a esse Procatador e, de preferência, que vocês possam fazer uma pressão no poder público para que eles façam a sua adesão, né, ao programa. Então, a gente tem aí o Rio de Janeiro, a fala de uma catadora, né, a gente tem aí também o governo do Ceará. Eu fui agora há pouco lá no Rio Grande do Norte, né, que teve o encontro de catadores do Rio Grande do Norte, que foi super legal. Não sei se tem algum catador do Rio Grande do Norte aqui, e a governadora, na oportunidade, ela assinou, né, a adesão ali do estado, foi super legal, e os municípios também podem aderir, né? E aí você tem, então, um comitê interministerial, como eu falei para vocês, os resíduos, eles são, né? Ai, meu Deus, uma matéria super transversal, né? Super multidisciplinar. Então, quando a gente pensa num comitê que vai pautar política pública, que vai pautar norma, que vai pautar financiamento, norma orçamentária, esse comitê, ele naturalmente precisa ser um comitê diverso, né? Então, o comitê interministerial em âmbito federal, ele é composto por diversos ministérios, né? Então, você tem o Ministério do Meio Ambiente, você tem o Ministério do Desenvolvimento Industrial, você tem o Ministério Ai, são tantos ministérios, mas vocês entenderam, são muitos ministérios. Banco do Brasil, tem Caixa Econômica Federal, tem Organização de Catador, tem gente para dar e vender, assim, né? Tem todo mundo que, de fato, tem a sua atuação ali de alguma forma, que tangencia a gestão de resíduos, participa desse comitê. Esse comitê ele vai ser responsável por elaborar planos de ações, por estabelecer mecanismos de monitoramento e avaliação, ele vai ser responsável por acompanhar a elaboração e tramitação e propor normas orçamentárias, né, com inclusão de recursos voltados a catadores e catadores, estabelecer critérios de editais. O SEBRAE, eu acho que participa desse comitê, sim. Eu posso confirmar, mas eu acho que sim. Apoiar a realização de campanhas educativas, fomentar a participação de entidades privadas, né, enfim. Então, esse é o decreto, tá? 11.414, esse é o programa Procatador. Aí só reforçando que talvez possa ter ficado perdida essa informação. Então, quando o Estado e o município aderem a esse programa, eles precisam formar o seu próprio comitê, né, que vai ser um comitê intersetorial, né, não interministerial, porque o ministério é só no governo federal, e esse comitê ele precisa espelhar, então, a composição do comitê interministerial. Essa composição direitinho, que eu não soube falar para vocês direitinho, mas está lá no decreto 11.414, que vocês podem pesquisar depois, tá? Aqui, gente, rapidamente, são alguns decretos por tipo de material que estão para serem publicados pelo governo, tá, federal. A gente já tem um que é do vidro, e a gente tem minutas aí dos decretos do plástico, do papel, do papelão, do metal. A gente está escutando aí há um ano e meio, que vai publicar o decreto do plástico. Ainda não saiu, mas vai sair. E essas normas, elas vão trazer, então, metas, né, específicas, né, que acompanham o Planares, né? Mas o Planares, as metas, eu não sei se vocês viram lá atrás, mas as metas, elas vão de 4 em 4 anos, né? Elas não progridem de ano em ano. Então, aqui você tem metas que elas vão progredindo de ano em ano, e aí você tem, né, para o vidro, que já são metas já estabelecidas, porque a norma já está publicada, já está em vigor, né, de 30%, 32%, 33%, 34%, aumentando até 2030, 37,5% das embalagens de vidro retornando à cadeia. Plástico, mesma proporção, papel e papelão um pouquinho maior, saindo de 42% até 52,5%, o alumínio altíssimo, né, porque o alumínio já tem um índice de reciclagem super alto, alu-reciclalatas, e o aço 30, 32, 33,
também a mesma proporção do vidro e do plástico, tá? E a gente está aguardando a publicação dessas normas, mas só para vocês saberem também, né, elas têm também o índice de conteúdo reciclado, então as empresas, né, a partir da publicação dessas normas, elas são obrigadas a, nas suas embalagens, né, então eu tenho aqui a minha embalagem e tal da empresa, essa embalagem ela precisa ter pelo menos uma porcentagem de material que já é reciclado, tá? Então, não basta ela fazer logística reversa da embalagem, ela também tem que usar ali uma porcentagem da embalagem dela com material que já seja reciclado, tá? Portaria MMA, né, que é a portaria que estabelece procedimentos para o cadastramento e habilitação de cooperativas e associações. Espero que todo mundo que esteja aqui já tenha feito a sua habilitação, né, mas para quem não fez, né, eu vou falar um pouquinho dessa portaria, né, quem pode se cadastrar? Todos vocês que estão aqui, todas as cooperativas e associações podem se cadastrar no CNIR. Quais são os objetivos desse cadastramento, né? Auxiliar na definição de critérios para o pagamento de serviços ambientais, apoiar os estados e os municípios na contratação dos serviços, apoiar informações, né? Apoiar com informações sistemas de logística reversa, né? Para a contratação das organizações, fortalecer o processo de emissão dos certificados de crédito, verificar o esgotamento das notas fiscais. Então, assim, quando vocês se cadastram lá, vocês vão para um banco de dados oficial integrado do Sistema Nacional. Isso é muito importante para a gente falar de política pública, né? Para a gente saber quantas organizações de catadores e catadores de fato estão mapeadas no Brasil, estão funcionando no Brasil, né? E quantos catadores tem funcionando, né, de forma organizada, né? A gente tem, claro, levantamentos sobre isso, mas o CNI, de fato, é um sistema hábil para a gente poder congregar todos esses dados e que também, de fato, podem auxiliar as organizações nesse processo de contratação pelo poder público, porque, como é um sistema nacional integrado, ele é partilhado, né, os seus dados são partilhados com os estados e com os municípios, tá? Alguns critérios de habilitação, né? Então, como é que faz para você se cadastrar lá, para quem ainda não fez isso? Você precisa informar ali no módulo catadores que você possui uma infraestrutura para realizar a triagem, e aqui é só um check, então você não precisa comprovar, você só precisa informar que você tem essa infraestrutura. Você precisa ter um CNPJ ativo e regular. Você precisa inserir o seu estatuto social também, e informar também que a organização é formalmente constituída por catadores de material reciclável. Isso aqui também você não precisa comprovar, você só precisa informar. A comprovação vai ser pelo estatuto social, né? Mas enfim. E também informar que a organização apresenta sistema de rateio entre os cooperados e associados. Então, você vê aqui daqui, 3 é só um check que você vai dar lá, que você cumpre. Um é você anexar o CNPJ, e outro é anexar o Estatuto Social. Então, aqui você não precisa nem de licença ambiental, nem de alvará, nada disso. Não é um processo mega cabuloso e burocrático, tá? É algo bem simples. E aí, quando vocês cumprem essas etapas, a habilitação ela é realizada de maneira automática. Então, automaticamente, o sistema vai emitir um documento de habilitação e vocês passam a poder participar do programa Coleta Seletiva Cidadã, que é a coleta dos resíduos recicláveis descartada pelos órgãos e entidades públicas, tá? Se não for dessa forma, depois, quando a gente abrir para o debate, se alguém quiser me corrigir, não é automático não é assim não, né? Eu tenho aqui mais o que está escrito na norma, né? Mas depois, se vocês quiserem trazer algum elemento. E esse cadastramento, ele vai ter que ser renovado a cada 3 anos, tá? É muita coisa, gente, mas vamos lá. Regulamentações estaduais. Logística reversa de embalagens em geral. Temos aí muitos estados já regulamentados, a gente tem hoje 16 estados mais Distrito Federal, né? 17 unidades federativas com a logística reversa regulamentada em âmbito estadual, tá? Então, são estados que já possuem uma norma específica sobre logística reversa e que estão ali regulamentando o trabalho de entidades gestoras como eu não, como a Poli. Algumas dessas normas estaduais, né? Algumas não, todas que estão regulamentadas estão aqui. Paraná, são esses aqui que estão marcados em amarelinho, tá? Depois vocês vão ver isso no e-book de legislação que a gente escreveu, mas aqui só para vocês saberem. Paraná, Rio de Janeiro, Piauí, Pernambuco, a gente vai passar esse material para vocês, tá, gente? Depois vocês vão poder ver direitinho. Pernambuco, Paraíba, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Maranhão, Goiás, né? Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Sergipe, Minas, Espírito Santo, São Paulo, Amazonas e, recentemente, Santa Catarina, tá? São as 17 unidades federativas regulamentadas, então, que regulamentaram a sua logística reversa.
E aí aqui, né, as obrigações da cadeia. Todas essas normas dizem, né, que fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de embalagens pós-consumo são obrigados a estruturar, implementar e operacionalizar sistemas de logística reversa de forma independente do serviço público de limpeza urbana. Essa obrigação vale para todas, absolutamente todas as empresas que colocam embalagem no estado. Independentemente se essa empresa está sediada, se a sede daquela empresa está naquele estado, independentemente se aquela empresa está sendo licenciada, se ela tira sua licença ambiental naquele estado, ela precisa compensar a embalagem se ela está colocando a embalagem dela para circulação naquele mercado, tá? Metas, né? O Estado, e aí eu acho que isso é importante também da gente ter isso em mente, né? Quando eu digo para vocês a importância da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a importância do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, né? Isso faz com que os estados e os municípios, ao elaborarem as suas normas, eles olhem para essas leis maiores, para essas normas nacionais, né? Então, todas as normas estaduais, todas elas, sem exceção, elas dizem que as metas, elas além de serem progressivas, elas não podem ser inferiores às metas estabelecidas no Planários. Então, o Estado, ele nunca vai poder colocar uma meta menor do que a meta federal. Ele sempre vai ter que colocar uma meta ou maior ou igual à meta federal, né? Então, aquela meta do Planários, lembrando, né? 30% até 50% em 2040, tá? A meta do acordo setorial caiu, né? Mas, enfim. Então, a gente tem aí 2 estados, né? De todos esses 17, a gente tem 2 que têm metas específicas para a logística reversa. Mato Grosso também tem, mas está numa fase ali de mudar o decreto, então eu não trouxe aqui, mas São Paulo, então, tem metas específicas que, essencialmente, são as metas que estão ali na minuta, são metas que a gente já conhece, né, de 30%, 32%, e Minas, não, e tem metas geográficas também, que isso é muito bacana dos estados fazerem, que poucos estados fazem, a gente só tem São Paulo e Minas, por enquanto, aí com meta, e Mato Grosso, né, mas com metas geográficas também, então, em São Paulo, por exemplo, a gente precisa até 2025 atender entre 2022 e 2025, atender a 8 regiões administrativas do estado de São Paulo. Em Minas, a gente precisa contemplar, em 2025, metade das 32 unidades regionais, né, que é uma divisão administrativa ali dos municípios, e em 2027, até 2027, a gente precisaria estar atuando, então, em 100% dos 853 municípios de Minas Gerais. Tá? Então, aí tem essas metas aqui específicas, né? Então, 31,25%, 32,5%, chegando até 35% em 2027, tá? Apoio às organizações catadoras e catadores, todas as normas estaduais tem disposições, né, que determinam a priorização das organizações catadores e catadores, né, na operação do sistema de logística reversa. Né? Então, as notas fiscais elas têm que ser oriundas preferencialmente das organizações, as entidades gestoras devem buscar o esgotamento desses créditos, né, que nem diz a norma federal, enfim, você tem também as normas estaduais trazendo pontos importantes aí sobre organizações catadoras e catadores, você ainda tem aqui algumas permissividades aqui, né, então, para os sistemas que cumpram no mínimo 70% da meta de recuperação, eles vão aceitar, com catadores, eles vão aceitar a meta independentemente por tipo de material, que é um ponto aí sensível na discussão, mas é importante. A gente sabe que isso é uma demanda de muitos de vocês, né? Que a gente possa fazer a compensação global. Muitas vezes vocês têm muito papel, aí tem pouco vidro, né? Então, a gente poder comprar o papel para poder ampliar os investimentos em vocês ao invés de comprar de operadores privados, né? Então, é por isso que existe esse artigo aqui na norma, não só aqui nas normas estaduais, desculpa, como também na norma federal. E, gente, eu estou vendo muita gente perguntar aqui, a Nath também vai falar, eles vão falar no chat, mas só para aproveitar aqui meu lugar de fala, esse material vai para vocês, a gente vai lançar aqui no final um e-book que eu escrevi sobre legislação, material didáticozinho, livrinho bonitinho para vocês lerem, e a gente vai disponibilizar QR Code para vocês baixarem, isso aqui vai tudo, absolutamente tudo que está aqui, vocês vão ter acesso, tá? Então, apoio às organizações catadores e catadores, o plano de logística reversa e respectivos relatórios, né? Então, nós, quanto entidades gestoras, para quem não sabe, acho que muitos devem saber para quem não sabe, a gente precisa apresentar relatórios
para os órgãos ambientais, comprovando que a gente está recuperando as embalagens, comprovando que a gente está estruturando as cooperativas, comprovando, enfim. E é nesses relatórios, nesses planos, a gente precisa mostrar ali no plano, precisa mostrar para o órgão ambiental o que a gente está fazendo em relação às organizações catadoras, né? Então, quais são as ações estruturantes que estão sendo realizadas, tá? Aí, aqui, enfim, duas normas trazem ali mais especificamente o conceito de programa estruturante, né? Eu sei que está pequenininho aqui, gente, me perdoa quem está no celular, mas é que advogado não consegue fazer slide muito resumido. Mas, ó, Mato Grosso, por exemplo, define programa estruturante como iniciativas de caráter duradouras que consistem na realização de investimentos em qualificação técnica e estrutural, majoritariamente junto a cooperativas e associações, por períodos determinados e pré-estabelecidos em instrumentos de parceria, visando a ampliação da capacidade de recuperação dos resíduos e a máxima formalização das atividades dos catadores e adicionalidade na quantidade do material reciclável, tá? Então, eu acho que é uma definição legal, assim, que Mato Grosso trouxe, que eu achei bacana trazer para cá, tá? Vamos lá, tá terminando, gente. Economia circular não, lei de incentivo à reciclagem, né? Como eu falei para vocês, a gente tem aí a regulamentação da lei de incentivo à reciclagem, né? A gente tem uma lei de incentivo à reciclagem que chamam de Lei Rouanet da reciclagem, né? Então, essa norma, ela é responsável, de fato, por conceder benefícios fiscais às pessoas físicas e jurídicas que invistam, coloquem seu dinheiro em projetos de estruturação da reciclagem no Brasil, tá? Então, você pode apurar até 1% do imposto de renda das pessoas jurídicas, até 6% do imposto de renda das pessoas físicas, tá? Você tem aí também a criação de um fundo de investimentos para projetos de reciclagem, que é o ProRecicle. Então, eu trouxe até aqui uma resolução da CVM. CVM é a Comissão de Valores Mobiliários, né? Que é o órgão ali responsável. E, gente, agora eu vou me embananar, porque essa parte de financeira é meio complicada, mas é o órgão responsável ali pela emissão dos títulos, né, da Bolsa de Valores e tudo mais. Aí tem agora um artigozinho dentro da resolução deles, dizendo que pode ser constituída uma classe de cotas com a finalidade específica de aplicar recursos em projetos de reciclagem, desde que elas tenham sido aprovadas, então, lá na lei da reciclagem, tá bom? Então, você tem agora, de fato, um fundo de investimento para a reciclagem, tá? Quais são os projetos passíveis de apoio aqui? Capacitação de entidades voltadas à reciclagem, incubação de cooperativas, pesquisas para subsidiar ações de responsabilidade compartilhada, implantação e adaptação de infraestrutura, aquisição de equipamentos e veículos para coleta seletiva, apoio a redes de comercialização em cadeias produtivas, fortalecimento da participação de catadores e catadores de material reciclável, desenvolvimento de tecnologias para agregar valor na coleta de materiais, né? Então, assim, qualquer projeto, essencialmente, já que a gente está falando aqui com catadores e catadores, qualquer projeto que fale sobre enviar dados do fundo, eu vou buscar para você e posso te mandar. Né, qualquer projeto que vocês escrevam, que a gente escreva junto com vocês, que vise a estruturação da cooperativa, né, educação ambiental, compra de equipamento, coleta seletiva, isso pode ser apoiado pela lei de incentivo à reciclagem, né, esse projeto ele tem que ser aprovado pela lei de incentivo, e aí você pode pleitear as empresas que aportem recursos nesse projeto, tá? Chegamos, gente, momento maravilhoso. Nota técnica conjunta do Ministério Público do Trabalho e da Defensoria Pública da União, tá? Então, esse é um tema muito importante, porque eu trouxe aqui para vocês diversas normas que falam que vocês têm direitos, que colocam as catadoras e os catadores como protagonistas da reciclagem, do sistema de gestão de resíduos, mas vocês sabem muito mais do que eu que isso não tem sido implementado na prática, né? Que isso não tem acontecido na prática a gente tem muito lixão, na prática a gente tem milhares de catadores e catadores em situação de rua, né? Eu trabalho também numa ONG aqui no Rio, a gente trabalha com catadores de Jardim Gramacho e das praias da Zona Sul, que são catadores autônomos, e a gente vê, assim, no olho a olho, na prática, né, a situação que muitos catadores e catadores passam ali, autônomos passam, né, em situação de rua, de dependência, enfim. Então, a gente sabe que a gente precisa olhar para todas essas normas que já estão aí,
e a gente precisa que essas normas sejam de fato implementadas pelo poder público. Então, essa nota técnica, ela vem nesse contexto de urgência mesmo, sabe? Sabendo que a gente tem hoje 1.100 lixões ativos, né? Muitos catadores trabalhando em condições indignas, presença de crianças nesses lixões, né? Trabalho infantil. A gente sabe que a gente tem um modelo ainda muito exploratório do trabalho de catadores, né? Então, a gente tem trabalho aí análogo à escravidão, muitas coisas. Então, é isso. Essa nota técnica do MP, ela, e a outra que eu vou mostrar para vocês, ela não cria uma lei nova, mas ela tem um papel fundamental, porque ela reúne e organiza todas as normas que já existem, né, as orientações que já existem, inclusive em âmbito internacional, sobre os direitos das catadoras e dos catadores, e reforçam, né, que a contratação, a remuneração justa, a saúde e a segurança no trabalho, elas não são favores, elas são direitos garantidos na Constituição e na legislação brasileira, né, elas são deveres do poder público e deveres do setor empresarial. Então, ela é uma ferramenta institucional muito poderosa, porque ela mostra que o Ministério Público do Trabalho e a Defensoria Pública da União reconhecem o protagonismo dos catadores e querem garantir que eles sejam tratados como sujeitos de direitos, como prestadores de um serviço público essencial para a sociedade e para o meio ambiente, tá? Então, mesmo nos municípios onde já existe uma solução adequada para a disposição de resíduos, onde já existe coleta seletiva implantada, mesmo nesses casos, e vocês também sabem dizer isso muito melhor que eu, as catadoras e catadores seguem tendo seus direitos mais básicos vulnerados, né? Eles seguem não sendo contratados, ou seguem sendo contratados de forma inadequada, sem remuneração justa, né? Então, essa nota técnica, ela tem o objetivo de colaborar com a promoção do trabalho decente dos catadores e oferecer orientações, principalmente para o poder público, para a observância dos direitos sociais e de trabalho desses profissionais, tá? Então, entrando aqui, né, entendendo a nota técnica, né, qual contexto? Ela foi elaborada, então, pelo Ministério Público do Trabalho, pela Defensoria Pública da União, pela Justiça do Trabalho, Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis, tá? Pelo MNCR. O objetivo é promover trabalho digno e decente para catadores, responsabilizando os municípios e fortalecendo cooperativas, né? Então, de novo, essa nota técnica, ela está muito voltada ao poder público, em especial ao poder público municipal, que é quem congrega aí a maior parte das responsabilidades quando a gente fala de gestão de resíduo, de coleta seletiva e de fortalecimento das organizações catadoras. E ela tem como fundamento a Constituição Federal, né, que diz lá nos seus princípios basilares que todo ser humano deve ter dignidade, né, que todo ser humano que a ordem econômica deve valorizar o trabalho, né, que o cooperativismo deve ser apoiado e o livre cooperativismo deve ser respeitado. A Declaração Universal de Direitos Humanos, a gente tem uma Declaração Universal de Direitos Humanos, né, que dá direito à segurança social no trabalho, condições justas e favoráveis de trabalho, proteção contra o desemprego, né? Então, a gente tem um documento, inclusive, internacional, que foi internalizado aqui pelo nosso ordenamento jurídico, então tem força de Constituição, né? E a Organização Internacional do Trabalho, né? Que traz o conceito de trabalho decente, né? Que é um trabalho que garanta remuneração justa, segurança e equidade, tá? Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, como eu falei, né, que promove aí a inclusão de catadores, o reconhecimento dos recicláveis como bem econômico de valor social. Então, esses são os fundamentos aí da nota técnica, né, para dizer para vocês que essa nota técnica, ela não vem do nada, né, ela não traz nenhuma grande novidade. Ela está fundamentada, inclusive, na Constituição Federal, que é a nossa lei máxima, né. Eu falei que a Política Nacional é a mãe, ela é tipo a mãe dos resíduos, mas a nossa mãe mesmo, a nossa avó é a Constituição Federal, porque abaixo dela, né, vão vir todas as outras normas que tem que olhar para a Constituição, tá? Então, é isso, o trabalho de vocês, inclusive a inclusão de vocês, ela é algo pautado constitucionalmente. Trabalho decente, tá? Esse é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, trabalho decente, crescimento econômico. Então, você tem ainda um contexto internacional pautando a situação das organizações catadoras e catadoras de material reciclável, né? O trabalho decente é um conceito central no alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável, que são objetivos que foram definidos lá pelas Nações Unidas, né? E que busca promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos. Tá?
conhecendo as instituições aqui brevemente, né? Quem é o Ministério Público do Trabalho na fila do pão? Ele defende os interesses sociais nas relações de trabalho, ele fomenta o cooperativismo, a inclusão socioprodutiva de grupos vulneráveis, né, como de catadores, e criou recentemente não, né, uns 3 anos atrás, o grupo de trabalho de inclusão socioprodutiva de catadores. Então, é o Ministério Público que vai olhar para as condições de trabalho das organizações dos catadores dentro das cooperativas, né? E é um órgão que eu diria que ele é basilar, assim, ele é muito importante, inclusive para que vocês possam buscar o Ministério Público do Trabalho aí da região de vocês, para que possam auxiliar vocês quando vocês estiverem com algum problema, às vezes, na prefeitura, né, quando vocês estiverem tendo seus direitos violados, né, o Ministério Público do Trabalho é um órgão que existe para defender os interesses sociais, né, e a Defensoria Pública da União, que é uma instituição também voltada à promoção da cidadania, dos direitos humanos e da defesa de minorias de pessoas em situação de vulnerabilidade, tá? E que também tem um trabalho super leal com catadores, né? Tem Defensoria Pública da União, mas também tem as Defensorias Públicas dos estados. Então, são 2 órgãos aí com os quais vocês podem contar, né? Idealmente, espero que sim, onde vocês atuam, quando vocês precisarem, né? Então, em resumo, o Ministério Público do Trabalho atua na tutela do direito ao trabalho, ao meio ambiente laboral, e a DPU na tutela dos direitos da cidadania, das catadoras e dos catadores, tá? Responsabilidade dos municípios, como eu falei, né? Inclusão social e emancipação econômica são deveres dos entes públicos, né? Os municípios devem implantar a coleta seletiva priorizando a contratação de cooperativas com dispensa licitação. Ele deve garantir infraestrutura e condições de trabalho, galpões, água, banheiro, equipamentos, EPIs. É por isso que eu digo que o Ministério Público ele pode ser um aliado de vocês, quando, porventura, talvez o município de vocês não esteja ali, né, implementando a coleta seletiva de forma adequada, né, não estiver contratando você, estiver contratando ali uma empresa gigante, que você não tem acesso a qual valor que está envolvido ali naquela contratação, né, a gente tem hoje a lei de acesso à informação, então, assim, vocês têm muitos mecanismos aí à disposição de vocês e órgãos que estão olhando para isso, com quem vocês podem contar. Antes da contratação, o município, né, idealmente, ele tem que elaborar um termo de referência, né, com todos os custos, então tem que prever remuneração justa, equipamento de proteção individual, tem que prever treinamento, manutenção de máquinas, etc., pagamento pelos rejeitos, né, que a gente sabe que chega muito rejeito para vocês acabam sendo prejudicados com isso, né, financeiramente, né, os contratos, eles devem garantir retiradas não inferiores ao salário mínimo, o piso da categoria, eles têm que garantir jornada justa, repouso adicional, seguro de acidentes, enfim. Então, nessa nota técnica, ela tem ali, a do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, que eu vou mostrar daqui a pouco, ela é mais detalhada ainda, né, uma nota técnica que tem 100 páginas, mas que vale a pena para vocês, assim, estudar, ler 5 páginas cada dia, porque elas trazem ali direitinho como é que se dá essa contratação, né, como é que é a forma, quais são as condições dessa contratação, né. Então, a forma, por exemplo, contratação de prestação de serviços via processo administrativo e termo de referência, né? Planilha de custos, então você tem que ter uma planilha de custos discriminando quais são os itens daquela prestação, né? Qual é a precificação daquela prestação, o que está envolvido naquilo ali, né? Como eu falei, tem rejeito de 30%, então qual é a precificação desse rejeito para que esse valor seja reembolsado eventualmente pelo poder público, enfim. Remuneração, pagamento mensal suficiente para garantir retiradas não inferiores ao piso da categoria, jornada de até 44 horas por semana, repouso semanal remunerado, férias, adicionais de trabalho noturno, insalubridade, periculosidade, né? Custos obrigatórios, seguro de acidente de trabalho, contribuição previdenciária, saúde, EPIs, né, despesas administrativas, né? Então, tudo isso, idealmente, tem que estar previsto num contrato de prestação de serviços que vocês forem realizar com o órgão público, tá? E o pagamento pela triagem, que deve considerar os resíduos recicláveis e os rejeitos. Saúde e segurança do trabalho, né? Então, quando os municípios contratam vocês, eles assumem uma responsabilidade que a gente chama de responsabilidade solidária. O que significa responsabilidade solidária? É uma responsabilidade, vocês passam a ter responsabilidades iguais. Então, tanto a cooperativa quanto o município têm uma responsabilidade igual por garantir as condições de saúde, segurança e salubridade daquele galpão, né, onde os captadores estão atuando. Então, isso significa que o município deve garantir também, junto com vocês, um ambiente adequado, como eu falei, a cessão de um espaço, né, de um espaço adequado, com cobertura, que não chova e que leve tudo, aquela coisa, né, contra incêndio também, né, para prevenir incêndio, condições de trabalho seguras, implantação de programas obrigatórios, como o programa de gerenciamento de riscos e programa de controle médico de saúde operacional, tem que aplicar as normas de referência no trabalho de catadores, né, e tem várias normas de referência
vigilância que combate a incêndios, na condição sanitária, insalubridade, segurança elétrica, enfim, tudo isso tem que ser olhado pelo município e também por vocês, né, no ambiente aí laboral de trabalho. Educação e inclusão social, então os municípios devem garantir acesso contínuo e permanente a cursos de alfabetização, capacitação e elevação da escolaridade, tá? Essas oportunidades, elas têm que ser garantidas, mas, né, com a premissa da não interferência na gestão das organizações, né, para garantir a autonomia de vocês e o fornecimento de assistência técnica. E os filhos e filhas dos catadores e catadoras, né, os seus filhos e filhas e netos, enfim, eles devem ser, de até 18 anos, devem ser afastados da coleta e da triagem, incluídos em programas sociais e educacionais compatíveis com a rotina das famílias, né? Então, aqui a gente está falando de prevenir, de fato, o trabalho infantil, né? Então, as crianças que estejam na escola, né, e não trabalhando dentro de galpões por enquanto. Considerações finais: a contratação de entidades catadoras é a medida de promoção do trabalho decente. A contratação de cooperativas não é recomendação, é lei, decorre de fundamentos constitucionais e legais. A nota técnica dá visibilidade e orienta os órgãos públicos a priorizarem organizações. E a transição justa, né? Destaca-se na nota técnica, a nota técnica fala muito sobre a importância, não só a importância, a urgência de encerrar lixões e promover condições dignas de trabalho, já que se trata de uma categoria de trabalhadores marcada pela vulnerabilidade, pela exclusão social, e que se revela, inclusive, pela negativa de diálogo social por parte da administração pública, tá? E aí, gente, agora finalizando, juro, nota técnica do Ministério Público do Meio do Mato Grosso do Sul. É uma nota técnica que saiu do forno, assim, quentinha, super recente, lá, elaborada pelo doutor Luciano Loubet, que é um profissional aí, né, um promotor muito atento a essa causa, né, que tem um histórico aí de atuação no estado do Mato Grosso do Sul, que fala sobre o enquadramento da prestação de serviços por associações e cooperativas no âmbito da política municipal de resíduos sólidos, e que vai ali também orientar os municípios, dar subsídios para os municípios na hora da contratação dessas cooperativas, tá? E aqui, o que eu achei super legal que essa nota técnica traz, são das possíveis fontes de renda das organizações de catadores e catadores, porque a gente sabe, vocês, de novo, muito melhor do que eu, que a sustentabilidade financeira das organizações não pode estar baseada exclusivamente na comercialização dos materiais recicláveis, né? Isso raramente suficiente, né, para que vocês consigam, de fato, manter as operações de vocês acontecendo, né? Então, vocês dependem, né, da diversificação dessas receitas. Então, de onde podem vir essas receitas, né? E aí, as principais fontes mapeadas pelo Ministério Público do Mato Grosso do Sul, que eu achei muito legal, são essas 6. Vocês podem ter uma fonte de renda da contratação pelo poder público, que é a prioritária, que deve ser a principal, pela venda do material, pelos créditos de luz que reversa como agente da Poli, né, que a gente né, negocia com vocês e que é também uma fonte de renda, serviços a terceiros, como os grandes geradores, né, quando vocês fazem coleta lá nos grandes geradores e tudo mais, pagamento por serviços ambientais, né, que é super importante também, que tem uma regulamentação aí dos pagamentos pelos serviços ambientais urbanos, que a gente tem um exemplo aí de Minas Gerais, que eu vou falar daqui a pouquinho, e o crédito de carbono, né, vocês sabem também que a reciclagem ela contribui para a diminuição dos gases de efeito estufa. Então, vocês também poderiam ser, idealmente, recompensados pelo crédito de carbono também, né? Eu não vou dizer para vocês que isso está acontecendo, eu estaria mentindo se eu dissesse que isso está operacionalizado, mas eu acredito firmemente que a gente está caminhando para isso, né? O crédito de carbono está sendo regulamentado aí em âmbito nacional, a gente tem aí uma luta dentro, né, tipo assim, entidades diretoras como a Pollen e outras entidades que estão aí querendo trazer o crédito de carbono a partir do crédito de reciclagem, então a gente espera que isso possa acontecer e vamos estar sempre de olho, né, estudando, sabendo o que está acontecendo, para quando acontecer vocês estarem preparados para isso. Né, então, essa nota ela também recomenda às prefeituras a elaboração, né, antes de você fazer um termo de referência, antes de você contratar a cooperativa, você fazer um diagnóstico econômico-financeiro detalhado com o apoio dos órgãos de controle, então do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de Contas do Estado, de universidades, aí a universidade vindo aqui, ó, que eu falei para vocês da universidade lá atrás. A universidade é super importante porque ela vai ajudar em estudos, em levantamentos, estudos como esse, né? Enfim, entidades especializadas. Então,
o que esse diagnóstico ele tem que ter? Identificar o custo real da operação de vocês, né? Quanto que vocês gastam para operacionalizar isso? Qual é o déficit entre o custo e a receita obtido com a venda de recicláveis, né? Fundamentar tecnicamente o valor da remuneração. Então, o órgão ele não pode chegar e falar, eu vou pagar R$ 1.500 por catador. Tá, mas de onde vem esse R$ 1.500? Você vai pagar, sei lá, R$ 15.000 por mês para a cooperativa. Pode até parecer um valor alto, mas o que está embutido nesse valor? Qual é o custo da cooperativa? Qual a quantidade de rejeito que vai para essa cooperativa por conta ali da qualidade da coleta seletiva, né? Então, tudo isso tem que ser olhado para que a remuneração, de fato, possa ser justa e que vocês ganhem, né, pelo trabalho de vocês. E aqui a gente trouxe a experiência de Minas, né? A nota eu trouxe aqui para vocês, porque Minas, eles têm uma política pública que é muito bacana, que é um pagamento por serviços ambientais, que é o programa Bolsa Reciclagem, que reconhece o serviço ambiental prestado por vocês e que ele funciona com repasse trimestral, né? Então, a cada 3 meses, eles fazem um pagamento direto para os catadores, né? 90% é destinado direto para o catador, pessoa física, e até 10% para manutenção organizacional, né? Você tem alguns critérios ali de quantidade, qualidade, comercialização, alguns requisitos também, você precisa existir há pelo menos um ano, precisa emitir nota fiscal, precisa comprovar que os filhos dos catadores estão matriculados na escola, né? Você precisa estar ali com o cadastro atualizado perante o órgão, enfim. Então, é muito bacana, convido vocês a pesquisarem sobre o programa Bolsa Reciclagem de Minas Gerais, se tiver algum catador aqui de Minas Gerais também, se quiser se pronunciar. Benefícios do modelo, né? Você tem uma governança participativa, transparente, uma prestação de contas obrigatória, regularização da renda, é uma estrutura que é replicável em outros municípios, né, em outros estados, enfim. E esses são os QR Codes, gente. Eu sei que deve ter muita gente no celular, então depois, quando a gente disponibilizar esse material, vocês podem clicar aqui nesse link, mas para quem está no computador, se quiser pegar o celular, esses são os QR Codes para vocês baixarem a nota técnica do MPT e a nota técnica do MPMS, tá? Depois, se quiserem, eu posso voltar aqui nesse slide, posso até deixar ele no final, assim, quando a gente for tirar as dúvidas, que aí vocês veem, mas quem quiser baixar, estão aqui esses materiais que comentei. A Estratégia Nacional de Economia Circular também, gente, enfim, passando rápido aqui, porque eu acho que eu já estou chegando no final da minha fala, acho que eu já até passei um pouquinho, mas para vocês saberem, né, que a gente tem aí agora uma Estratégia Nacional de Economia Circular, que visa, né, reduzir a geração de rejeitos, manter o valor dos materiais, a garantia de uma transição justa, inclusive equitativa, né, que observe as disparidades, né, as diferenças de gênero, de raça, de etnia, né, então ela é importante para criar um ambiente realmente normativo e institucional para que a economia circular aconteça, de fato, né, então aqui tem alguns objetivos, depois quando vocês forem abrir esse material, vocês podem dar uma estudada nessa parte aqui, não vou entrar muito a fundo, mas eu acho que é importante de vocês saberem que a gente tem hoje um Plano Nacional de Economia Circular, tem não, né, mas esse plano ele foi aprovado pela Comissão Nacional de Economia Circular, e ele está ainda para ser instituído por meio de um decreto, né? E ele é tipo Planares, né? O Planares é o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Esse é o Plano Nacional de Economia Circular. Esse plano ele tem 5 eixos estratégicos, tá? 71 ações, e a gente tem um eixo 5, que ele é específico para vocês, ele é um eixo pensado para a inclusão socioeducativa de catadores e catadores, e para a promoção do trabalho decente, né? Então, eles falam da incorporação dos trabalhadores informais nas cadeias, né? Fomentar a política pública de valorização, fechamento humanizado de lixões, formalização e condições de trabalho, incentivar a contratação, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês também está no Plano Nacional de Economia Circular, que vocês também podem acessar, eu não trouxe, desculpa, aqui o link e tal, mas eu posso mandar depois para vocês. A gente tem um grupo no Zap, inclusive, com os catadores, tá, gente? Então, lá tem um drivezinho que a gente bota vários documentos, vários materiais, tal. Quem quiser participar, depois as meninas vão falar como é que faz para participar. E agora, realmente, gente, esse é o último slide. Não, calma, que ainda tem só mais informação. Aí o G20 aprovou, ano passado a gente teve o G20, que aprovou um documento sobre gestão de resíduos e economia circular. Isso é muito legal, porque o Brasil, ele foi, né, o hóspede ali, ele foi o anfitrião do G20, que reúne as 20 maiores economias do mundo, e esse G20, ele pautou vários temas, entre eles a economia circular, e o Adalberto Maluf, ele até falou, né, você vê aí, esse é o Severino aqui na mesa, né, ali com os presidentes todos dos países, e aí criamos alguns conceitos internacionais de critérios para fazer o empoderamento dos catadores, a ampliação da reciclagem, as estratégias nacionais de aumento da compostagem, redução de desperdícios, e trouxemos esses novos conceitos que ainda não existiam a nível mundial,
da economia circular inclusiva, né? Então, foi o momento aí do Brasil trazer para a pauta, né, as catadoras e catadoras de material reciclável e para a gente pensar numa economia circular que não seja só uma economia circular, mas seja uma economia circular inclusiva, tá? Para finalizar também, gente, eu fiz com muito carinho, muito amor esse e-book, que é um material didático com toda a legislação brasileira sobre resíduos e protagonismo dos catadores de material reciclável. Ele é um grupinho, não, ele é um material mais extenso, assim, sabe? Ele é um pouquinho mais de texto, que aí eu me soltei, né? Advogada, estava escrevendo um livro, aí eu botei muito texto. Mas é isso, eu recomendo para o pessoal que vai assistir no celular para virar o celular assim, quando for baixar ele em PDF, que aí vocês vão conseguir ver direitinho ali, para quem tiver no computador melhor ainda, quem puder imprimir, encadernar de repente também, ótimo. Mas esse e-book, ele basicamente passa por tudo isso que eu falei, mas com um pouquinho mais de detalhe, com texto, né? Vocês podem ver lá, tem legislação estadual, federal, tem tudo, tá? E é isso, gente. Finalizei aqui agora, né? Gosto sempre de finalizar com essa parte. Reciclagem sem catadores é lixo, né? É impossível pensar em reciclagem e economia circular sem catadores e catadores de material reciclável no Brasil, né? Vocês são responsáveis por pelo menos 90% do que é reciclado hoje, então o trabalho de vocês precisa e deve ser devidamente valorizado pelo poder público, pelo setor empresarial e tudo mais. E eu espero aqui que da nossa parte, aqui da Poli, a gente consiga, na medida do possível, expressar essa nossa valorização, né? A gente faz tudo aqui com muito carinho. E é isso, eu sou muito fã de vocês, assim, para mim é uma honra estar aqui falando com vocês. Para mim, é até mais importante do que falar com gestão pública, com empresa, ter essa oportunidade de estar aqui falando com vocês, assim, que para mim, de fato, é isso, eu sou muito fã. Então, é isso. Vou passar a palavra de volta para a Nath, e aí a gente abre um debatezinho, Nath, não sei como é que a gente está de tempo, mas para poder ficar mais um pouquinho, né? Não, sim. Obrigada. Mas é isso, perfeito, Carla. Acho que muito obrigada pela aula de sempre, né? Enfim, um conteúdo super importante, né? Um material riquíssimo, super importante mesmo a gente poder se atualizar e ir ficando, né, cada vez mais aí por dentro do que está acontecendo dentro da legislação ambiental. Acho que essa é uma forma, inclusive, de os catadores e as cooperativas, né, poderem se empoderar e, né, enfim, ir atrás dos seus direitos. Acho que isso tudo parte, né, desse conhecimento. Então, realmente muito rico, assim, esse conteúdo, muito lindo, né, ver isso sendo compartilhado. Então, fico bem feliz, espero que todo mundo tenha aproveitado tanto quanto eu, porque a gente sempre vai aprendendo muito, assim, nessas apresentações.